Buenos dias, Egunon. Que Deus, com sua graça, amor e misericórdia, me ajude a comunicar bem tu palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Hermanos, pido, por favor, que abram a palavra de Deus em Santiago, capítulo 3, Santiago, capítulo 3, versículo 11. Santiago, capítulo 3, muitas graças, versículo 11. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vide higos? Así también, ninguna fuente pode dar água salada e dulce. Quem é sábio e entendido entre vosotros, mostre por la buena conducta sus obras em sábia mansedumbre. Pero, si tenéis celos amargos e contenção em vosso coração, não os jacteis, ni mintais contra a verdade, porque esta sabedoria não é la que descende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde há celos e contenção, ali há perturbação e toda obra perversa. Pero la sabedoria que es de lo alto es primeiramente pura, depois pacífica, amável, benigna, llena de misericórdia e de buenos frutos, sem incertidumbre ni hipocrisia. E el fruto de la justicia se sembra em paz para aqueles que hacen la paz. Hermanos, o tema da predicação de hoje é la ingeniería del alma. ¿De qué fuente se llena tu reservorio? Esta palavra, hablar em castelhano para quem habla português é difícil. Reservorio, ¿vale? Depósito, estanque, almacén. Oh. E imagina os seguintes, hermanos. Nós vamos agora ao Hospital Tiagorítio e neste hospital foi criado departamento novo, o Departamento del Alma, amém? E nós vamos a ser o raio X, está correto, não? Raio X de nossa alma. É isto? X, não? X. Amém. E pensamos pouco, hermanos. A maioria das pessoas pensam que o pecado é acto, vale? Quando este acto, né? Quando algo se passa, né? Uma ação. Pero nós sabemos que Jesus Cristo ha traído enfoque distinto, vale? O pecado empieza muito antes de isto, vale? Empieza em las intenções del coração. E nós às vezes nos enganamos por la aparência, né? Hasta por uma obra buena, né? Que parece ser buena a los ojos humanos,
pero nosotros sabemos que Deus vê o coração, Deus vê lá dentro, amém? E o pecado nada mais é do que algo que ha transbordado de dentro de ti, amém? Eu quero que penseis nisto hoje. O pecado é algo que está transbordando, é algo que está salindo de nós outros. Vale? Se leemos este versículo com calma, vemos que Santiago habla primeiro de fuente. Fuente, né? Fuente hecha por uma mesma abertura, água dulce e amarga. Ou seja, ele aqui está falando de duas fuentes. Uma fuente de água dulce e uma fuente de água amarga. Depois ele habla, ¿puede acaso la higuera produzir aceitunas? Ou la vide higos? Ou seja, de uma fonte de água pura, qual será o resultado desta fonte? Qual será a obra desta fonte? Às vezes, né, eu hablo com minha esposa, não podemos esperar nada de uma pessoa que não nasceu de novo. Não podemos esperar nada. Vale? Nada bueno. ¿Por quê? Porque a fonte desta pessoa não é uma fonte de água viva. Amém? Quem é sábio e entendido entre vosotros, mostre por buena conducta suas obras em sábia mansedumbre. Porque esta sabedoria não é la que descende de lo alto, sino terrenal, animal e diabólica. Aqui há uma outra coisa importante, vale? Existe uma fonte que vem del alto, existe uma fonte que é terrenal, animal e diabólica. Ou seja, duas fontes, duas origens, né? Duas obras distintas. Porque se teneis selos amargos e rivalidade em vosso coração, não os jacteis nem mintais contra a verdade. Uma fonte é enganhosa, não? Vive de aparência, é hipócrita. Uma outra fonte é verdadeira. Pero la sabedoria que és de lo alto és primeiramente pura, depois pacífica, amable, benigna, llena de misericórdia e de buenos frutos, sem incertidumbre nem hipocrisia. E o fruto de justiça se sembra em paz para aqueles que hacen la paz. Duas fontes, pero as obras destas fontes são distintas. Vale? O resultado destas fontes são distintas. Um resultado é bueno, é amável, é puro, é pacífico, tem paz. O outro é envidia, é ódio, é mágoa. Então, hermanos, eu vou falar um pouco de engenharia com vosotros. He hablado correcto, não? Engenharia. Amém. Vale? Todo em la vida tem entrada, processo, salida. Todo que existe, todo que miramos, existe entrada, processo, salida. Eu trabalho com desenvolvimento de sistemas, né? Sou arquiteto de software. E um sistema tem entrada,
processos, salida. Um ser humano tem entrada, processos e salida. Não sei se tu sabes, pero dentro de ti existem 8 sistemas. Sabias? Que dentro de ti há 8 sistemas, ¿vale? Por exemplo, o sistema produtivo é um sistema. Entrada, processo, salida. O sistema, não sei se aqui se habla assim, digestivo. Sim, a mesma coisa. Há 8, ¿vale? Não recordo os 8, amém, irmão? Pero há 8. Depois pode buscar. Hã? Sim, exato. Nervoso, sim, amém. Então, em todo é assim: entrada, processo, salida. Dentro de nós outros também é assim. E não estou falando de nosso corpo agora, eu estou falando da parte central de nós outros. Estou falando de nosso coração. Pero coração não como lo que nós outros conhecemos, né, como el órgão, né, o músculo que palpateia, não? Que palpita, ¿vale? Pero el coração, eu estou falando de algo mais profundo. A Bíblia, quando habla de coração, né, esta palavra hebreu significa makor, que significa origem, manancial de água, aqui é a palavra fuente, ¿vale? A palavra fuente significa makor, origem, manual de água, fonte de informação ou raiz de um assunto. Coração, eu vou falar mais adelante. Amém? O que é importante, ¿vale? Tu compreender que dentro de ti existe entrada. Dentro de ti existe uma fonte. Amém? Pode ter 2 fontes também. ¿Vale? Pode ter uma fonte ou pode ter 2 fontes. Eu vou explicar isto melhor. Pero fuente habla de origem, habla de início. Fuente habla de alimento. Aquilo que nos alimentamos. Fuente habla de processos iniciais. Amém? Ou seja, dentro de nós outros existem muitas fontes. As fontes entram em nós outros por los sentidos, né? Lo que miramos, lo que escuchamos e aquilo que repetimos muito, hablando. Aquilo que hablamos muito, aquilo também pode significar uma fonte. Recorda, né? Entrada, processamento. Tudo isto é processado, ¿vale? Ou seja, dentro de nós outros existe o coração, e o coração eu vou falar mais adelante. Nós outros vamos chamar aqui de reservório. Amém? Reservório. Ou seja, sempre quando escutar esta palavra coração em la Bíblia, agora tenta traduzir em sua mente como reservório, como almacén, como la sala del controle. E todo que entra se processa, ¿vale? Relena o reservório, e uma vez que relena o reservório, lo que isso vai generar, né? Salida. E lo que sale? Sale um produto, sale fruto. Sale também poderia obra, vale? Ou seja, todo que nós outros nos alimentamos, processamos, relenamos o reservório e logo depois salida. E esta salida será um produto. E este produto
pode ser bueno ou malo. Vale? Quem aqui já ha trabalhado em alguma fábrica? Quem aqui já ha trabalhado? Vale? Sabemos que há um departamento de qualidade. É difícil. Amém? E este departamento, o que hace, né? Checa se o produto é bueno ou malo, não? E este produto aqui não está bem. Não? Com o meu departamento também de desenvolvimento de sistema, né? Aí, chamamos de QA, né? Os QAs, que eles fazem provas com tudo o que desenvolvemos para ver se o resultado está correto ou não. Amém? Então, dentro de nós há fuente, há entradas, há processos, se relena o reservório e salidas, né? Produtos, obras, frutos. Mateus capítulo 12, versículo 35. Jesucristo ha dicho: el hombre bueno del bueno tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Marcos capítulo 7, del versículo 18 ao 23, Jesucristo disse assim: também vosotros estáis assim sem entendimento? Não entendeis que todo lo que fora que entra en el hombre não lhe pode contaminar, porque não entra em su coração sino en el ventre, e sale a la letrina. E sale a la letrina? Isto decía, sendo limpos todos os alimentos, pero decía que lo que del hombre sale, isso contamina el hombre, porque de dentro del coração de los hombres salen los malos pensamientos, los adultérios, las fornicaciones, los homicídios, los furtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascívia, la envidia, la maledicência, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen e contaminam el hombre. Hermanos, hoje nós vamos entender a causa, não os efeitos de este problema e como sanar isto. Amém? Então, vamos iniciar aqui falando de las duas fontes. Amém? Ou seja, dentro de nós há mínimo uma fonte, máximo duas fontes. E a primeira fonte que vamos falar aqui foi a fonte que começou en el Éden, ¿vale? A fonte de la carne. Natureza terrenal, animal e diabólica, que Santiago habla no capítulo 3, versículo 15. É uma mangueira conectada diretamente à nossa natureza caída e as sugerências do inimigo. É el água amarga, uma fonte injecta amargura, celos e desejos desordenados. Ou seja, todo o que há começado no princípio com Adão e seguiu em nossa natureza. Nós outros já nascemos com esta fonte, está em nossa carne, em nossas debilidades, vale? Em nosso corpo. Esta fonte, ela existe, não? É antiga. E uma coisa importante, é uma fonte que não alimenta. Sempre quando estamos bebendo a água desta fonte, nós outros continuamos hambrentos, continuamos com sede, continuamos pecando. Por quê? O que é o pecado? O pecado, na verdade, é uma hambre espiritual.
El pecado es una hambre espiritual. La persona peca porque está con hambre. ¿Y por qué está con hambre? Porque se alimenta de la fuente equivocada. Entonces, quanto mais nos alimentamos desta fuente, mais vamos continuar com hambre. Estamos no siglo de la escassez. Amém? Siglo de la escassez. E há uma outra fonte. Esta fonte é o motivo de nós outros estarmos aqui. Esta fonte é a razão por que existe uma comunidade cristiana, porque existe uma igreja, né? E a fonte é Jesus Cristo. Amém, hermanos? Esta fonte vem del árbol de la vida, né? Esta fonte vem del alto, vem del cielo. Esta fonte é buena, é perfeita, é agradável, vale? E Jesus Cristo lo que ha dicho: quem beber desta fonte nunca mais vai ter, e quem comer sempre, né, estará o quê? Saciado. Hermanos, já perceberam que os bebês, os ninhos, quando estão com hambre, como que eles se quedam, né? Não há paz, não há descanso. Por quê? Porque estão com... Pero quando eles se alimentam, o que passa depois? Acalma, descansa. Hermanos, é assim nosso mundo interior. Se estamos nos alimentando de pornografia, se estamos nos alimentando de coisas malas, né, de malas conversações, se estamos nos alimentando de coisas... que crees que vai passar dentro de nós outros? Como vamos llenar nosso reservório? Que salirá de nós outros? Que vai sair de nós outros? Impaciência, ingratitude, não? O que vai sair de nós outros? Coisas malas. Por quê? Porque o resultado de nossas obras é o que é nossa fonte. Nossa fonte. Amém? Água viva. Jesus se oferece como o manancial que nunca se seca. Ele não vem a melhorar a tua água sucia, vem a vaziar o tanque e llená-lo de si mesmo. É impossível, irmão, viver a vida cristiana sem estar conectado a esta fonte. Ele é o único caminho para que o transbordamento seja santidade. Qual é a diferença se tu estás aqui hoje e aún não has aceitado Jesus Cristo? O cristianismo não é como as outras religiões que tu tens que fazer alguma coisa, que tu tens que fazer sacrifícios, fazer isto ou aquilo para conquistar algo de Deus ou da divindade que tu crees. O cristianismo, tu não podes fazer nada, porque Deus tem um patrão muito alto, muito elevado, que nós outros não podemos alcançar. O cristianismo é Cristo vivendo em nós outros. O que ele ha dicho: quem crê em mim, como disse as Escrituras, de su interior rios de água viva, uma fonte. Ou seja, amigo, em ti, agora, quando tu não has aceitado Jesus Cristo, só há uma fonte, e esta fonte é mala, amarga. Pero se tu reconhecer tus pecados e aceitar Jesus Cristo como tu Senhor e Salvador hoje, dentro de ti, nascerá uma nova fonte. Uma fonte de água viva. Uma fonte limpa. Uma fonte que vai sanar e que tem poder para que tu logres a viver uma vida cristiana. Realmente, irmão, viver a vida cristiana, né, por la natureza humana é impossível. Nós outros não logramos.
Por la natureza humana, nós outros não logramos a viver uma vida cristiana, pero com Jesus em nós outros podemos viver uma vida cristiana de verdade. Então, eu he hecho esses dibujos aqui, he pedido a ajuda a para me ajudar com o dibujo, ¿vale? O coração é o reservório, ¿vale? Las dos árvores, la hermana Julia me ha dicho, Tiago, el árbol del conhecimento del bem e del mal é bonita. E ela tem razão, é bonita. A los ojos humanos é algo que não, né? A Bíblia habla que Eva quando la mirou, né? Has visto, que hace bem a la vista, né? Pero la real aparência de ela é esta aqui mesmo, vale? É algo malo. Ou seja, duas fontes, natureza carnal e a fonte de água viva que vem de Jesus. O coração é o reservório, o processamento e o resultado, né? Lo que sale. Vou passar mais aqui. Mira, hermanos, é o manancial da morte e outro é o manancial da vida. Nós outros sabemos, isso está muito claro para nós outros. Quando vivimos Jesus, nós outros estamos vivendo de verdade, uma vida de abundância. Há uma vida dentro de nós outros, uma paz, uma alegria, algo bueno. Agora, quando não vivimos Jesus, o que existe? O que existe, né? É morte. Morte espiritual. O que é morte espiritual? É a separação do homem de Deus. É impossível viver sem Deus, irmão. É impossível. Ou seja, uma realidade aqui habla de la dependência de Deus. A outra realidade habla de la autonomia. O ser humano crê que ele é a fonte. O ser humano crê que ele é como Deus. O ser humano crê que ele solo pode lograr a viver uma vida, né, sem Deus. E aqui, irmão, há algo importante que quero falar, vale? De uma fonte vem maldição, de la outra bendição, verdade e vida eterna. Recordem isto, nós outros somos o que comemos, nós outros somos o que bebemos, nós outros somos o que nos alimentamos. A qualidade de nosso fruto é a qualidade de nossa fonte. A qualidade de nosso fruto é a qualidade de nossa fonte. E o que passa, vale, hermanos? O cristiano, eu he dicho que tem duas fontes. Por quê? Porque nós outros sabemos que a natureza pecaminosa aún está em nosso corpo. Amém? E a qualidade da vida cristiana vai depender de que lado que eu estou alimentando. Qual lado que eu estou alimentando? Eu estou me alimentando de Cristo todos os dias, que já habita dentro de mim. Imagina, irmão, tu tienes um tesouro dentro de ti. Tu tienes um recurso dentro de ti, pero tu não lo utilizas. Isso é um cristiano que ha aceitado Jesus, ha reconhecido Jesus como tu Senhor e Salvador, pero não busca se alimentar de Jesus todos os dias. Ou seja, é como alguém que ha ganado em la loteria, vale? Pero não foi lá buscar o prêmio. Jesus, se tu ha aceitado Jesus, ele vive dentro de ti e ele está aqui. E aí o que passa, né? A vida cristiana, às vezes dia de semana, se alimentando da carne, e aí tu crees que aqui a hora, este domingo, tu estarás, vou me alimentar de Jesus. As coisas não são assim, irmãos. Porque tu mescla água doce com água amarga. E mesclar, tu sabes disso. Se tu pingas uma gota
de água amarga em uma água dulce de tu reservório, o que passa com o resto do reservório? Contaminado. Tu contamina tu reservório. Amém? Então, eu vou falar aqui 7 passos para sanar o manancial. Amém? 7 passos. E primeiro, Santiago 1:17. Nada de lo que tienes proviene de tu própria capacidade, tudo vem de Deus. Toda buena dádiva e todo dom perfeito descende de lo alto, del Padre de las luzes. Primeiro, hermanos, reconoce que tú no eres la fuente. Primeiro passo, reconoce que tú no eres la fuente. Tú no eres la fuente de tu esposo. Tú no eres la fuente de las cosas. Tú no eres la fuente de la iglesia. Yo no soy la fuente de la iglesia. Antes de mim, esta igreja existia. E depois de mim, ela continua existindo. Porque esta igreja não depende de mim, depende do Espírito Santo. Amém? Então, primeiro, reconozca, eu não sou a fuente. Pare de viver como se tu, como se tu crees que eres a fonte. Tu não eres a fonte. 2. Reconoce que tu não controlas nada nem a nadie. Hermanos, a natureza mala, uma delas manifestações é que ela nos hace, nos põe um desejo de querer controlar as coisas, de querer controlar as pessoas. Todo tem que ser como quero. A reunião tem que ser como quero. Isto tem que ser, meu esposo tem que ser como quero. Minha mulher tem que ser como quero. Hermanos, tu não podes controlar nada e nadie. Tu não podes controlar a tua vida. Amém? O controle pertence a Deus. Provérbio 16:9. O coração do homem traça su rumbo, pero sus passos lo dirige o Senhor. Tiago, o que tu estás falando é que eu não tenho que organizar nada? Claro que tenho que organizar. Amém, irmãos? Deus é organizado, amém? Então, não estou falando que tu não tenhas que organizar, que planear. Não estou falando isso, pero estou falando que tu não tens o controle. O controle pertence a quem? A Deus, solo a Deus. 3. Uma coisa que rápida mesmo, irmãos, esta predicação é para mim também, vale? Eu hablo que, por exemplo, eu he vivido uma parte de minha vida crendo que poderia controlar a política de meu país, sabes? Então, eu por as redes sociais enviava mensagens, falava isto e tudo, pero eu não posso controlar. Amém? Eu não tenho este poder. Este poder pertence a quem? Vale? Hoje eu já hablo assim, Senhor, está nas tuas mãos. Meu país está em tuas mãos, Senhor. Está em tuas mãos. Pode errar, sabe? Eu me fio de ti. Eu não sei que no final tu vas dar a última palavra. 3 aqui, ó. Reconoce que tu não produzes o bom fruto sem Jesus Cristo. Hermano, isso é muito importante. Mira, eu puse uma fruta estropeada, né? Uma fruta. Nós outros, sem Jesus, nosso fruto não é bueno. Pare de se fiar de que tus capacidades, vale? Que eu não sei que tu tens capacidades, que Deus te ha regalado talentos, né? Te ha regalado muitas coisas, vale? Pero, hermano, tu fruto não é bueno. Como nós outros leemos, Jesus ha dito em João 15:5, sem mim nada podeis fazer. É impossível viver uma vida cristiana sem Jesus Cristo. É impossível amar sem Jesus Cristo. É impossível perdonar sem Jesus Cristo. É impossível, né, ter paciência
É impossível continuar casado sem Jesus. É impossível continuar vivendo sem Jesus. É impossível, irmão. Sem Jesus, nada podemos fazer. Quarto, cierra el grifo. Identifica que estás deixando entrar. Hermano, eu quero que tu, depois desta reunião, tu e Deus, vale? Haga uma reflexão. Quais são as fontes que tu estás deixando entrar em sua vida? As fontes malas, vale? Lo que tu estás bebendo que não vem de Jesus? Lo que tu estás se alimentando que não vem de Jesus? Né? Medita, redes sociais, né? Imagens impuras, sede de poder, não sei. Medita tu e Deus, vale? Tu e Deus, reflexiona. Vou passar, amém? Esta aqui, irmã, é muito importante. O quinto, confissão genuína e perdão verdadeiro. 1 Juan 1:9, se confessamos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdonar-nos e limpiar-nos de toda a maldade. Confessa seus pecados a Deus, vale? Isso é drenar o tanque, né? Echar aquilo que não está bem. Amém, irmão? Intente echar de dentro de ti a água podrida, a água, né, a água fatal, que não hace bem. Tu sabes o que é. Eu não necessito falar contigo, tu sabes o que é. Echa, vale? E aqui tem uma outra coisa, perdona. Que tu crees que se tu não perdona uma pessoa, o que passa dentro de ti é a água podrida que não sai, está ali dentro. Perdonar te sana. A medicina, né? A ciência habla isso hoje. As pessoas que não perdonam se quedam enfermas. As pessoas que não perdonam podem ter, incluso, problemas de cabeça. Vale? Então, muito importante, perdona, echa fora aquilo que não te hace bem. Vale? Perdona. Por que perdona? Mira, irmão, Miqueias 7:19, Ele volverá a ter misericórdia de nós outros, sepultará nossas iniquidades e echará em lo profundo del mar todos nossos pecados. Mira, echará. Salida. Vai. Hermano, esta tu tens que fazer, echa. Pida ajuda a Jesus. Pida ajuda, Senhor, ajuda-me a perdonar. Eu sei que não é fácil. Amém, irmão? Eu sei que não é algo fácil, pero se tu crees no poder de Deus, tu sabes que Ele te ajudará a perdonar. O sexto, beba de la fuente, beba de la água da vida todos os dias. Juan 4:14, ele que bebe de la água que eu lhe darei não tendrá sede jamás. Aprenda todos os dias a entrar em seu corpo e a se conectar com sua fuente. Tu eres o templo do Espírito Santo. Aprende todos os dias a se conectar. Empece o dia recordando Jesus. Empece o dia pensando em Jesus. Porque se tu despertar pensando em tus problemas, eles vão te controlar o resto do dia. Se tu despertar e empezar primeiro com aquilo que falta em tu vida, com tus debilidades, isto te controlará todo tu dia. Su dia será uma ruína, será uma desgraça. Amém, irmãos? Então, Jesus, enfoca em Jesus. Jesus, beba de Jesus, coma de Jesus. O sétimo, para terminar, uma coisa importante, amém? Muitos cristianos creem que Jesus é o Salvador, pero não creem que Jesus é a fonte. Sabias de isto? E, infelizmente, por desgraça, muitas igrejas não hablam também que Jesus é a fonte. Pero, hermano, Jesus é uma fonte.
Jesus é uma fonte muito mais valiosa e importante do que um terapeuta. Muito mais importante e valiosa do que qualquer coisa que escutar. Jesus é mais importante. Aprenda em nome de Jesus. O sétimo, para terminar. O portunhol está acabando, irmãos. Vale? Transborda a Jesucristo. E o que é transbordar a Jesucristo, irmão? É se involucrar com a obra de Jesucristo. É deixar Jesucristo usar seu corpo para ser sua vontade aqui em la terra. É predicar o evangelho de Jesus. Tu não pode ser um cristiano secreto, não? Um cristiano que nadie sabe que tu eres cristiano. Hermanos, vou falar uma coisa aqui muito séria, vale? Se tu, em tu trabalho, onde vives, com as pessoas que vives, se elas não sabem que tu eres cristiano, tu tens que fazer uma reflexão. Será que eu sou cristiano mesmo? Porque um cristiano transborda Jesus. Um cristiano habla de Jesus. Um cristiano vive Jesus. Um cristiano leva Jesus. Um cristiano é um agente de Deus aqui em la terra. Hermanos, transborda Jesus. A irmã, não sei se foi a irmã Irene que ha dito aqui hoje, né? Buscamos em primeiro lugar o reino de Deus. E as outras coisas Deus hace. Hermano, busca Deus primeiro em sua vida, se ocupa com as coisas de Deus. Há muitos ministérios aqui na igreja, há muitas coisas que você pode ajudar, se involucre na obra de Deus. E por último, já é acabada, amém, irmão? Eu he deixado algumas perguntas aqui, se quereis esta apresentação, vale? Eu posso enviar por WhatsApp para vosotros. Pero há algumas perguntas aqui entre tu e Deus, vale? Não é entre tu e tu esposo, tu e tu mulher, não, é tu e Deus. Está aqui, ó. A que aqueducto está conectada a minha vida a maior parte do dia? Se meu coração for um tanque transparente, que venham os demais en el fundo. A qual de mis duas naturezas estou deixando morir de hambre? Quem tem as llaves de mi embudo de entrada? Qual é o grifo específico que Deus me está pedindo será hoje mesmo em minha vida? Estou disposto a deixar que Jesus drene meu tanque por completo e através da confissão ou prefiro seguir dissimulando o olor da água estancada com religiosidade? Vale? Es-me falta de perdão o tapão que está impedindo que a água viva de Deus llene mi reservório hoje? Prefiro ter a razão e quedar-me com a água amarga, ou prefiro perdonar e volver a ter um manancial limpo? Esse ressentimento que guardo, a quem está destruindo realmente? A la persona que me hiriu ou a la pureza de meu próprio coração? Que conversação ou recordo do passado sigue pudrindo me presente, porque me nego a abrir a válvula do perdão, me nego a quitar esta água podrida de dentro de mim. Como posso pedir a la fonte de la graça a Jesus que limpe meu tanque, mientras eu mantenho cerrada a llave do perdão para alguém mais? A quem necessito soltar hoje de minha lista de deudores, para que minha água volva a ser doce? Estou disposto a aceitar que perdonar não é dizer que no doliu, né? Perdão. Sino dizer que esse dolor já não tem permisso para seguir contaminando minha fonte. Hermanos, vamos orar. Amém? Senhor Jesus, tenha misericórdia de nós outros. Tu conheces nosso coração, Senhor. Tu conheces nosso reservório. Tu conheces nosso depósito, Senhor.
Tu sabes, Senhor, de qual fonte estamos bebendo e estamos comendo todos os dias. Te pido, Senhor, sua misericórdia, sua ajuda. Te pido, Senhor, tu perdão. Senhor, perdona nossos pecados, ajuda-nos a viver uma vida, Senhor, sana, uma vida interior de verdade. Ajuda-nos, Senhor, a perseverar em Ti, a despertar todos os dias pensando em Ti, se alimentando de Ti, vivendo a Ti. És o que pido em nome de Jesus. Perdona-me, Senhor, nossos irmãos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a perdonar. Ajuda-nos, Senhor. Eu sei, Senhor, que há pessoas difíceis em la vida, pero eu sou uma pessoa difícil, Senhor, e Tu has perdonado. Tu has perdonado. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças, irmãos.